Fala, moçada! Vamos falar rapidinho sobre pensamento baseado em risco e como que isso nos ajuda a gerenciar melhor as nossas organizações? Todas as normas ISO de gestão falam sobre isso, hein? Será que a gente está dominando bem os conceitos? Vamos lá? Moçada, pensamento baseado em risco ainda é chamado, visto por alguns como novidade aí das normas ISO, né? Está aí desde 2013, 14 presente. Na ISO 9001 veio em 2015, junto com a ISO 14001 também. Mais recentemente, a ISO 45001 fala sobre isso. Mas qualquer norma de sistema de gestão hoje que já esteja dentro do conceito de HLS fala sobre gestão de riscos, sobre pensamento baseado em risco, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Primeira coisa, será que isso é novo? Não é, né? O conceito de pensamento baseado em risco não é novo. Ou será que ele está tão internalizado nas nossas vidas que a gente nem percebe que pratica o pensamento baseado em risco? Risco é um conceito que permeia todos os aspectos da nossa vida. A gente pode, por exemplo, sair de casa para ir trabalhar e sofrer um acidente de carro, isso é um risco. A gente pode correr o risco, a gente corre o risco todo dia de estar diante de um desastre natural, uma enchente, um terremoto, seja lá o que for. A gente sempre vai correr o risco de investir mal, perder dinheiro, né? Você pega lá o seu dinheiro, faz uma aplicação financeira e perde grana. Você tem o risco dos seus dados pessoais serem roubados aí nesse mundo digital que hoje a gente não consegue viver sem ele, né? Então, risco, gente, é o efeito da incerteza. Esse é o conceito das normas ISO para risco. Ou seja, a gente não tem certeza de nada do que vai acontecer. Então, o risco é o efeito da incerteza. A gente pode ter maior ou menor controle sobre esse efeito da incerteza ou sobre esse risco, dependendo de como a gente é capaz de perceber, identificar, analisar e tratar esse risco. Eu gosto de usar essa figurinha aqui porque ela mostra bem o que é percepção de risco. É aquele sentido aranha que dispara na gente quando a gente sente que alguma situação não está confortável, né? E que a gente começa a avaliar os riscos de tomar ou não determinadas decisões. Então, percepção de risco tem muito a ver com isso aqui. Primeiro, os teus próprios valores e a tua experiência. Pessoas percebem riscos de maneira diferente em função dos seus valores pessoais, em função da sua experiência de vida. Outra coisa que influencia é o momento atual. O teu momento atual, o teu ambiente atual, ele pode ser um ambiente que está te trazendo mais ou menos risco. Né? Pega o exemplo do que a gente está vivendo agora nessa loucura de pandemia. Né? Outro fator que influencia na nossa percepção de risco, galera, é isso aqui, ó, informação disponível. Quanto mais informação disponível, mais confortável eu fico para tomar uma decisão baseada em risco. Com menos informação, eu fico menos confortável e nem sempre eu vou ter todas as informações disponíveis para poder tomar decisão. Esse que é o problema de trabalhar nesse mundo de gestão de riscos, né? Então, percepção de risco, a maneira como você percebe ou não o risco, tem a ver com valores e experiências pessoais, momento atual, informação disponível, ok? Para a gente ilustrar o exemplo, quando a gente vai falar de percepção de risco, a gente tem que estar atento aos fatores de risco, que é aqueles agentes do ambiente que são a fonte dos riscos, né? O risco ainda não se materializou e eu nem sei exatamente qual é o grau de risco. Eu só sei que lá no ambiente externo ou interno eu tenho fatores de risco, agentes que podem desencadear um risco, né? Quando é que o risco se materializa? Quando você toma contato com esse fator de risco, você, pessoa, de alguma maneira se expõe a esse fator de risco, a esse agente que está aí promovendo o risco, né? Então, por exemplo, aqui a gente mostrou como fator de risco o leão. O leão é um bicho perigoso, independente de qualquer coisa, ele é perigoso, né? Agora, quando é que ele oferece risco? Quando você chega perto dele. Então, você chegando perto do leão, você está exposto ao risco. Essa exposição ao risco ela pode ser mais ou menos grave, dependendo de você ser capaz de controlar ou não esse risco. Então, você chega ali no risco controlado, né? Então, eu sei que o leão é um animal perigoso e eu sei que se eu me expuser ao leão, eu estou em risco. Agora, eu posso minimizar esse risco na medida que eu implanto controles. Eu tenho aqui um animal perigoso, não ultrapasse, cuidado, afaste-se. Sério que você vai entrar? Né? Então,
risco controlado. Percepção de risco, portanto, galera, tem a ver com isso aqui, ó, ter contato com um fator de risco por meio dos sentidos, ver, ouvir, tocar, cheirar, sentir o gosto, né? Interpretar essa informação e aí decidir o que fazer. Gestão de risco nada mais é do que você tomar decisões em função dos riscos que você está identificando e avaliando, né? Nós tomamos decisões baseadas em risco todos os dias, o tempo todo, na vida pessoal e no trabalho. Vocês duvidam? Eu não duvido. O fato de você acordar de manhã e se preparar para ir ao trabalho, você automaticamente tomou uma série de decisões baseadas em risco sem nem perceber. Então, aqui eu vou dar um exemplo de como é que a gente pode usar esse conceito de tomar decisão baseada em risco numa questão muito simples. Imagina o seguinte, ó, uma árvore de decisão para jogar tênis. Eu tenho o aspecto que eu quero levar em conta para avaliar o risco, o agente de risco. Então eu vou dizer assim, ó, umidade, sol, vento, chuva são os meus fatores de risco, né? E aí eu vou dizer o seguinte, ó, a umidade pode estar baixa, normal ou alta, o vento pode estar fraco ou forte, e eu posso ter sol e eu posso ter chuva. Eu vou tomar a decisão de não jogar caso qualquer um desses elementos se presencie, né? Então, olha só, se eu tiver umidade baixa, com vento forte e chuva, eu não vou jogar tênis. Por outro lado, se eu tiver umidade normal ou alta, se eu tiver sol, se eu tiver vento fraco, a minha decisão vai ser de jogar tênis. Só que para eu tomar essas decisões aqui de maneira mais precisa, mais assertiva, eu tenho que criar o que eu chamo dos meus critérios de risco. Nesse caso aqui, ó, os meus critérios de decisão. Quais são? Para jogar, todos os sim têm que estar presentes. Para não jogar, pelo menos um não presente. Estou querendo só uma desculpa para não jogar, né? Mas isso é o critério de decisão. O critério de decisão varia de pessoa para pessoa e varia de organização para organização. Esse exemplo aqui é este critério que eu quero usar para essa árvore de decisão de jogar tênis. O que eu fiz aqui? Avaliei risco e tomei uma decisão. É isso, né? A gente faz isso, ó, sem perceber. E a qualidade das decisões tomadas impressiona. É impressionante como as pessoas estão despreparadas para avaliar risco. Olha isso aqui, ó, exemplo real, hein? Catado lá do LinkedIn, não, perdão, lá do Twitter. Esse cara aqui fez essa publicação, ó, se o seu dia foi ruim, se você fez alguma bobagem, vacilou, deu algum mole, se você se acha por algum motivo uma pessoa muito burra, estúpida e otária, eu vou salvar o seu dia. Olha o que ele mostrou aqui, cara. Um cidadão, aqui um exemplo claro de engenharia social, né? O cidadão publicou assim no Twitter, ó, tô customizando cartão de crédito. Quem tiver interesse, manda para mim nome completo, CPF, número do cartão, data de validade e CVV. Todos os dados privados do cartão do cara, do cartão de crédito, né? Ele disse que está personalizando. Eu vou botar aqui o escudo do Capitão América, os Vingadores, a Mulher Maravilha. Olha só as respostas, cara. E não é que teve gente que passou em público todos os seus dados pessoais. O pior, né? Não tá passando só pro cara que pediu, tá passando para todo mundo que quiser ver os dados do seu cartão de crédito. Olha que absurdo, gente. Passando número do cartão, CPF, data de vencimento do cartão, código de segurança do cartão. A qualidade das decisões tomadas pelas pessoas impressiona. A percepção de risco das pessoas impressiona. Então a gente tem que exercitar isso sempre. E aí vem a conversa bacana sobre apetite ao risco versus nível de risco versus tolerância ao risco, que muita gente confunde isso aqui, tá? O que é apetite ao risco? Isso é conceito de norma, tá? Tá lá na ISO 31000, tá lá em outras normas de sistema de gestão, tá na 27001, por exemplo, de segurança da informação, né? Apetite ao risco é a quantidade de risco que alguém está disposto a tomar para alcançar os seus objetivos. Você pode ter um apetite ao risco grande, pequeno, depende da sua predisposição ao risco, depende da sua percepção ao risco, mas depende também da sua capacidade de tomar esse risco, né? O que eu quero dizer com isso? Apetite ao risco é quanto risco eu quero ter, né? Nível de risco é uma análise que você faz para determinar o nível de risco que você tem em relação a um determinado
fator de risco, né? Portanto, é o quanto risco eu tenho, é o risco que foi identificado e avaliado por você, seja num processo formal, seja num processo informal. Às vezes a gente faz isso só mentalmente sem perceber. E a tolerância ao risco é o conceito do quanto risco eu posso ter, né? E é aí que começa a ficar legal a brincadeira de gestão de risco. Se o teu apetite ao risco é maior do que a tua tolerância ao risco, significa que você é um jogador. Você está jogando com a sorte, né? O que é tolerância ao risco? É os limites que você pode ter para tomada de risco. Dentro de uma empresa, normalmente isso está muito claro, está delimitado, né? Mas pode ser que na sua vida pessoal você não se dê conta disso e arrisque coisas que você não pode. O maior exemplo disso é, por exemplo, se você vai jogar pôquer. Quanto que você pode apostar? Você só pode apostar aquilo que você tem. Então, o teu apetite ao risco, ele é limitado, né, pela tua tolerância ao risco, que é o dinheiro que você tem na mão para apostar. Se você aposta mais do que você tem, o que acontece, né? Você vai ficar encrencado para pagar a dívida caso você perca. Então, isso é a diferença entre apetite ao risco, nível de risco e tolerância ao risco. Okay? É um conceito importante para a gente praticar na hora de fazer análise e gestão de riscos dentro de sistemas de gestão. Em negócios, identificar, avaliar e controlar riscos é crucial, né, pessoal? Isso pode acontecer em diversos níveis, assumir diversas formas, ser mais ou menos complexo e envolver poucas ou muitas pessoas. Então você pode ter, por exemplo, um sistema de Enterprise Risk Management, gestão de riscos na empresa inteira. A gente pode estar se limitando à análise de riscos de um produto ou análise de risco de segurança no uso de um produto. A gente pode estar falando dos riscos de segurança da informação, mais focados ali na ISO 27001. A gente pode estar falando dos riscos de continuidade de negócio, que é a capacidade da empresa continuar operando no caso de sofrer alguma interrupção, algum evento que cause interrupção temporária das suas operações, né? Então, riscos podem assumir diversas formas. Gestão de risco pode ser ampla, pode ser restrita, pode envolver muita gente, pode envolver pouca gente, pode ter mais ou menos recurso envolvido, mas ela sempre está presente na gestão das organizações. E o que eu devo, então, fazer para melhorar a qualidade das minhas decisões? Que é, no fim das contas, para que serve a gestão de risco, né? Melhorar a qualidade das minhas decisões, reduzindo a probabilidade de eu errar, reduzindo a probabilidade de eu ser afetado por um evento que se materialize na forma de risco, né? Mesmo que esse evento se materialize, como eu já fui capaz de analisar, é bem provável que os impactos sejam menores do que aqueles que eu avaliei, ou seja, eu avaliei impacto de acordo com a minha tolerância ao risco. E eu decido ou não tomar aquele risco de acordo com o meu apetite ao risco, né? O que eu faço para melhorar a qualidade das decisões? Primeiro, tenho que ter um processo estruturado para a gestão de risco, né? Quanto melhor for esse processo dentro da sua organização, melhor vai ser a sua capacidade de se antecipar ao que pode dar errado nos negócios, né? Eu gosto muito de usar essa figurinha aqui, que eu capturei lá do LinkedIn. Essa figurinha rola bastante lá, né? É uma forma bem bacana de visualizar a gestão de riscos, de maneira simples e de maneira lúdica, né? Então, risco nada mais é do que você vai avaliar risco, né? Nada mais é do que você avaliar a probabilidade de algo acontecer e o impacto que isso pode ter caso aconteça de fato, né? Então, por exemplo, risco é probabilidade versus impacto. Quando a probabilidade é alta, né, quer dizer, a chance de eu cair no buraco aqui é grande, mas o impacto é pequeno, eu posso tomar a decisão aqui de, tá legal, cara, o impacto é pequeno, a probabilidade é alta, vamos nessa, vamos em frente, vamos encarar esse risco, né? Se a probabilidade é baixa e o impacto também é baixo, aí você nem pensa, né? Porra, legal, vamos para frente, bola para frente, que aqui a chance de ter problema é pequena, né? Quando a probabilidade é baixa, mas o impacto é alto, olha como já muda um pouquinho, você já fica um pouquinho receoso, né? Probabilidade alta, impacto baixo, legal, dá para encarar sem pensar muito. Impacto alto, mesmo com probabilidade baixa, já te faz ficar preocupado. Você já pensa duas vezes, vou ou não vou? É aquela avaliação de apetite de risco e tolerância ao risco, né? Para determinar o nível de risco
e para saber se você pode encarar aquele nível de risco de acordo com o teu apetite ao risco. E aí, óbvio, né? Quando a probabilidade de o risco se materializar é alta e o impacto também é alto, aí você pensa, cara, aqui não tem jeito. Não vou encarar esse risco sem antes tomar alguma ação, né? Caso aquele pensou, vou construir uma ponte. Então a ação que você toma para lidar com o risco é o que a gente chama de tratamento do risco, né? Que pode ser aceitar o risco, compartilhar o risco, mitigar o risco, né? São as opções que você tem, inclusive, definidos em norma para lidar com risco. Então, portanto, identificar, analisar, avaliar e tratar risco com base em critérios de aceitação que levem em conta, né, o apetite ao risco e a tolerância ao risco. É isso que você tem que fazer para gerenciar risco, né? Então, você faz uma avaliação de impacto versus probabilidade, lembrando que esse mapa aqui que eu estou mostrando, a gente chama esse mapinha de heatmap, né? Esse heatmap é só um exemplo. Você pode ter outras formas de classificar risco em função de impacto e probabilidade. Tem empresas e pessoas que acrescentam outros fatores aqui para avaliar risco que não sejam só impacto e probabilidade, mas esses fatores são suficientes para você avaliar risco, né? Então você, em função de atribuir notas para impacto e probabilidade, define os teus níveis de risco, que é o cruzamento dessas informações, que nesse caso aqui é a soma, né, dos níveis de impacto com os níveis de probabilidade. E a gente define uma zona verde. Zona verde aqui é a zona de aceitação do risco. Eu estou dizendo o seguinte, o meu apetite de risco me permite aceitar os riscos que estejam nas notas 0, 1 e 2. Legal? Ou seja, critério de aceitação do risco, se o risco for baixo, se o nível de risco está na zona verde, eu digo que o risco é baixo, e eu digo o seguinte, nesse caso, cara, eu não vou tratar, eu vou aceitar esse risco. Okay? Meu apetite de risco me permite que esse risco seja aceito. Se o teu apetite de risco é maior, o que acontece na prática? Essa tua zona verde se expande. Vai se expandir para a nota 3, vai se expandir para a nota 4. Mas isso depende se você tem apetite de risco mais alto e se você pode arcar com esse risco, né? Se a tua tolerância ao risco te permite tomar essa decisão, né? Agora, o risco ele pode ser médio, nível de risco médio, zoninha amarela aqui, ó. Aí eu vou ter uma decisão de tratar, ou seja, eu posso ou não tratar aquele risco de acordo com uma análise que a organização vai fazer, né? Ou que você pessoalmente vai fazer. É claro, quando a gente fala de organização, normalmente essa decisão é colegiada, né? Quanto mais gente envolvida, melhor, né? Mais cabeças pensando. E a zona vermelha? A zona vermelha é a zona do risco não aceitável, né? Que também vai depender do teu apetite de risco, da tua tolerância ao risco. Mas toda vez que você tiver um risco alto, você vai ter a obrigação de tratar aquele risco. Então você vai ter que ter o que a gente chama de um plano de tratamento de risco. Ok, pessoal? É isso. Então era isso que eu queria passar para vocês sobre essa aula rápida sobre riscos e pensamento baseado em risco, risk mindset. Isso permeia a vida da gente em todos os aspectos, tanto pessoal como profissional. A gente no dia a dia toma decisão baseada em risco sem perceber, mas o grande lance é justamente você trazer isso para a zona da sua consciência. Saber que você toma decisões baseadas em risco o tempo todo e que dependendo do tema, dependendo do seu trabalho, principalmente trazendo isso para dentro das organizações que aplicam sistemas de gestão, decisões baseadas em risco envolvem você ser capaz de identificar, avaliar e tratar corretamente o risco, ok? Levando em conta o seu apetite ao risco, a tolerância ao risco, e aí você compara o teu nível de risco determinado com a tua tolerância e com o teu apetite. Posso encarar ou não posso encarar? É isso que vai determinar você como que você vai construir aquele teu heatmap de risco, né? A tua zona verde ela é maior ou menor em função do teu apetite de risco e tolerância ao risco, ok? Então, usem esse conhecimento. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, a Bushido tem cursos completos aí sobre gestão de riscos. É um prazer, vai ser um prazer enorme a gente ministrar um curso para você sobre isso. E claro, a gente vai lançar em breve um curso específico sobre ISO 27001, segurança da informação, e ali a gente vai ter a questão do tratamento dos riscos de segurança da informação, e a gente também está lançando na plataforma online logo o curso de tratamento de riscos ou gestão de riscos conforme a ISO 31000. Obrigado pela atenção de vocês e um bom dia.